saber da alegria que vem no meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amém. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui hoje. E eu ria sozinha ali de mim mesma, porque quando eu cheguei mais cedo, eu encontrei uma pessoa que disse assim: eu vim de Belo Horizonte e eu vi que você também é de lá na sua casa é de lá. Eu disse sim. E eu falei: ah, você tem parentes aqui? Não. Mas você tem amigos aqui? Não. Aí eu fiquei assim, convencida. Falei: gente, ela saiu de lá, não tem parente, não tem amigo. Aqui, ela veio me ouvir. Aí eu fiquei toda convencida. Aí eu vi, foi chegando gente, eu falei: meu Deus, como é que eu estou importante? Bambuí, vizinhança toda aqui para me ouvir. Aí eu comecei a desconfiar, tem alguma coisa diferente. Sabe que eu era doida para te conhecer? Teve uma vez que eu escrevi no seu Face, falou assim: pode escrever e manda pergunta. Mandei, tem 2 anos sem me responder. Aí é que eu fui entender o negócio. A moça não veio, foi por minha causa, não. E aí eu falei: mas que coisa boa, vamos então conhecer o trabalho dele. Agora nós vamos conversar à luz do Evangelho, e nós vamos fazer uma coisa muito importante. Eu sei que todo fenômeno desperta a curiosidade, desperta o interesse. A ansiedade para que familiares e amigos possam trazer alguma mensagem também faz o nosso coração vibrar com muito mais intensidade. Mas a maior e a melhor forma de nós colaborarmos. Então, gente, o mais importante no momento, no encontro como esse, embora certamente a curiosidade seja grande para qualquer um de nós, não é? Até eu de vez em quando vou querer fazer assim, vou olhar para lá. Será que a pergunta que eu fiz há 2 anos atrás ele vai me responder? Olha que loucura que eu estou fazendo com você. Está vendo? Eu sei. Mas a gente vai estudando, sabe que não é assim. A gente sabe que as necessidades, às vezes eu acho que a minha necessidade é muito grande, mas existem necessidades muito maiores do que a minha, que estão às vezes escondidas aqui, atrás de um sorriso, atrás de um olhar manso, sereno. Então virão aquelas mensagens que certamente há necessidade de vir. Portanto, o que é que eu vou pedir um pacto com vocês? Vocês vão me ajudar a refletir no tema da noite. Nós vamos com isso facilitar o trabalho dele. Em vez de nós ficarmos lá assim, de vez em quando pode dar uma piscadinha para o lado de lá, eu deixo. Mas vamos, por favor, colaborar conosco e colaborar com a espiritualidade, né? Deixando que a espiritualidade trabalhe a forma que tem que ser. Muito bem. Eu fico pensando, olhando para todos nós que estamos aqui, eu fico me perguntando: quem aqui não tem problema? Quem
aqui não tem a vibração de uma dor emocional, a mágoa de alguém que fez alguma coisa com a gente, ou então uma frustração de algo que aconteceu, um filho que retornou muito cedo ao plano espiritual, ou então um filho, uma filha que abriu mão de tudo aquilo que foi oferecido a ela e optou por outros caminhos mais perigosos, mais complicados. Qual de nós que aqui está não tem problema? Às vezes por exemplo, no aspecto material. Quanta coisa a gente gostaria de fazer, quanta coisa a gente gostaria de ter, e por motivos os mais variados, a gente ainda não conseguiu. Perdeu o emprego, ou alguma coisa aconteceu, e a frustração vem. Aí a gente começa a pensar assim: puxa, quantas vezes eu já ouvi isso. Parece até que eu preguei Cristo na cruz, tudo para mim não dá certo. E são expressões que a gente não percebe, que nós de alguma forma estamos até sendo um pouco ingratos com Deus, porque paralelamente com as nossas dores, nós temos tantos motivos para sermos ou nos sentirmos felizes. Nós temos tantos pontos no dia a dia, que se nós pararmos para olhar, quanta alegria a gente poderia vibrar em coisinhas pequenas. Então, é preciso que a gente comece a pensar nessas dores, nessas dificuldades que nós temos e o motivo que elas existem. Hoje, eu estava no início da tarde, lá na nossa instituição, em Belo Horizonte, e eu deparei com uma das nossas jovens, adolescente. Ela estava muito séria, e 2 ou 3 pessoas passaram por ela e perguntaram: nossa, o que você tem? Aí veio outro: não, que cara fechada. E outro: o que foi que você está assim? E aí, quando passou a 3ª pessoa e fez um comentário a respeito da postura interior dela, ela falou como sozinha, como se ela, parece que ela pensou assim, sentiu que estava sozinha, e ela falou, mas ela falou em voz alta: quem pensar que adolescente não tem problema, está muito enganado. Como eu estava relativamente perto, eu aproveitei a deixa, e eu falei com ela: é mesmo, quem pensar que adolescente não tem problema está muito enganado. Eu vou dizer para você, hein? Falei com ela, eu passei uma adolescência com tanta dificuldade, com tanta necessidade, inclusive material, que eu não sei como é que eu sobrevivi. Aí ela regalou os olhos: é mesmo? E ali nós começamos a conversar. Na verdade, o grande problema dela, ela estava ansiosa com um caderno na mão, doida para voltar para casa para estudar, porque segunda-feira ela tem uma prova muito complicada. E a mãe, eu não sei se aqui é assim, mas nós, mulheres espíritas, quando chegamos na casa espírita, é um tal de acha uma coisa aqui para fazer, outra ali, outra acolá, que quem nos espera fica cansado de esperar. E estava acontecendo aquilo com ela, ela estava aflita para ir para casa. E eu fui conversando, mas eu fiquei com aquela colocação dela, aquela afirmativa dela: quem pensa que adolescente não tem problema? Puxa vida, mas então todos têm problemas? E eu diria que sim. As nossas crianças, por menores que sejam, elas têm problemas, elas têm desafios,
elas têm aflições. E vejam que Jesus, na sua clareza, no seu amor profundo, ele faz uma colocação para os seus discípulos que o evangelista João registra. E Jesus diz assim: no mundo tereis muitas aflições, mas não vos aflijais, porque eu venci o mundo. Ora, Jesus, com essa pequena frase, com esse pequeno diálogo junto aos seus discípulos, ele estava dizendo: eu também passei por problemas, eu também vou enfrentar daqui a pouco um desafio imenso, porque essa afirmativa dele está no Sermão do Cenáculo, que foi um pouco antes dele ser preso. Então, no mundo há muitas aflições. Bom, partindo de Jesus, a gente pensa assim: ele não pode tirar isso da gente, não? Se tem tantas aflições assim, por que não tira da gente as aflições? Na verdade, ele permite que nossas aflições sejam aliviadas, sejam contornadas, mas ele não pode tirar nossas aflições, porque as nossas aflições, elas são oportunidades que temos para nós evoluirmos, para nós nos educarmos, para nós crescermos. Eu, de vez em quando criança, eu tinha 6 anos, não tem muito tempo não, gente, outro dia mesmo, eu tinha 6 anos de idade. Alguém está rindo de mim, falou: não tem, tem mais de 50 anos, por aí. Eu tinha, como toda criança, eu tinha um animalzinho de estimação, que não era cachorro, não era gato, era um pintinho, que ele não chocou, a galinha não o chocou direito, e ele nasceu quase sem penas, aquela coisinha magrelinha, aquela coisa, e eu o amei. Pus nele o nome de Peladinho, e eu tinha o maior amor com Peladinho. Aí, quando me puseram numa escola longe, no jardim de infância, e eu tinha que ir no meio daquelas pessoas que eu não as entendia direito, eu era muito pobre, morava num barracãozinho de tábua, e aquele povo, aquelas crianças que tocavam piano, e eu ficava assim, parecia que eu estava num outro mundo. Mas quando eu chegava em casa, vindo do jardim, o Peladinho já ia crescendo, então ele vinha com uma asinha meio assim, e vinha cá no portão para me receber, e eu ficava toda feliz, pegava o Peladinho e punha aqui: Peladinho. Bom, nós éramos, como eu estou dizendo, muito pobre, e teve uma vez, só depois, muito depois, que eu fui entender a oportunidade que eu tive de exercitar uma perda, que para mim foi profunda, dolorosa, difícil. Oi, tá caindo aqui. Epa, é dentro do bolso. Eu nem sabia que esse paletó tinha bolso. Foi ele que adivinhou. Cadê o bolso, gente? Vai ficar na mão. Hein? Tinha, porque ele pôs aqui, ele falou: vou pôr no seu bolso. Achei o bolso. Ele é de lado. Bom, pronto. Aí o que aconteceu? O prefeito da cidade que nós morávamos, lá na beira do Rio Doce, esse rio que agora ficou água vermelha, né? Eu sou lá da beira do Rio Doce. Ele veio a Belo Horizonte e foi fazer uma visita para nós. E não tinha. Eu hoje vim aqui para pegar um franguinho com quiabo e um angu da Dona Julieta, minha mãe.
Eu imagino a aflição dela, porque não tinha o que comer. Estava apertado mesmo. Coitadinho do meu Peladinho. Mas ninguém falou comigo nada. Só que eu estranhei que quem foi me buscar lá na escola, era longe, não tinha sido a mesma pessoa que me levou. Eles me enrolavam. Não, você pode entrar, nós ficamos aqui fora na porta te esperando. Aí quem me levava me buscava, e a crioula acreditava que as pessoas ficavam lá o tempo todo, ficava nada. Mas naquele dia, com o prefeito na minha casa, meu barracãozinho de tábua, quem levou não pôde buscar, então foi outra pessoa. Eu já comecei a achar aquilo muito esquisito. Ué, mas... não, é porque ela teve que fazer uma compra, não sei o que, e eu vim. E quando eu chego em casa, abro o portão, e o Peladinho apareceu. Aí, eu comecei a chamar, Peladinho, Peladinho, chamando. Imagina uma criança de 6 anos, aflita, porque não estava encontrando o seu Peladinho. E eu chamando, e eu vi o olho arregalado, lacrimejante de minha mãe. E as minhas irmãs, ninguém falava nada, e todo mundo saindo de perto de mim. Aí eu vi o prato do prefeito. E o prefeito colocou os pedaços de frango os mais bonitos. Mas na hora, acho que a minha mediunidade naquela época já funcionava, sabe? Eu falei, e eu dei um grito, Peladinho! A minha mãe quase desencarnou naquele dia. E eu entendi tudo, ninguém falou nada, ficou aquele silêncio, o prefeito não entendeu, alguém inventou uma mentira para ele lá. Não, ela está com saudade de um cachorrinho que ela tem, que chama Peladinho, não sei o quê. E eu coloquei a esteira por cima de mim, porque não tinha cama, então era esteira mesmo que a gente dormia. Eu coloquei a esteira por cima de mim, e ali eu quis morrer, porque meu Peladinho foi sacrificado para encher a barriga do prefeito. Muito bem. Por que eu contei? Porque toda hora que eu vou começar a falar, vem essa história. Eu falei, eu vou contar. Tá bom, sossega que eu vou contar. Mas na verdade, ali foi uma primeira grande perda. Uma primeira grande perda. Alguém hoje defensor dos direitos, da igualdade, não sei o que, dos animais, aonde falar, mas que absurdo uma criança ter sido violentada dessa forma. Mas na verdade era assim fome, era assim aperto, porque a grande figura da minha cidade estava na nossa casa. Como é que diz para um prefeito, não tem o que comer? Alguém hoje, eu acho que hoje até a gente falaria, né? Hoje nós estamos mais abertos. Mas naquele momento, o exercício da perda, para mim, foi profundo. Aquilo mexeu com toda a minha intimidade. Mas que interessante, eu sobrevivi. Eu pude perceber, eles não tinham desfeito nem o cantinho onde ele dormia, que eu punha paninho em volta dele, porque ele sentia frio, porque ele não tinha pena, e ele cresceu aprendendo a dormir envolto em panos. Lá estava o que eu poderia chamar de a caminha do Peladinho. Lá estava aquelas coisas que eu mais sozinha sentava e brincava com ele, conversava com ele. Muito bem, eu fui aprendendo na minha vida que as perdas, elas na verdade são perdas no sentido material, porque a essência da vida que foi, ela permanece cada vez mais rara e mais perfumada junto a nós. Quando hoje, por várias vezes, vinha a história do Peladinho,
que é real, viu, gente? Não inventei essa história para encher tempo aqui, não. Ao contrário. Quando me veio numa sensação de alegria, me veio numa sensação de gratidão a Deus, pela oportunidade que eu tive de ter algo que pudesse ter sido oferecido para alimentar alguém que nos honrou com sua visita em nossa casa. E a gente vai passando por outras experiências, aqueles que se foram nossos familiares, nossos amigos, que a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou sobreviver sem eles? Aos poucos, a lembrança de algo que essa pessoa nos fez, nos desperta um sorriso. Puxa, a gente lembra de um dia, lembra de uma situação, e aquilo vai trazendo um conforto espiritual. Então, nós certamente estamos aqui no encontro não de pessoas tristes que estão separadas de alguém que se foi para sempre. Muito pelo contrário. Estamos aqui um encontro de criaturas que recordam de coisas boas, desses que se foram, que eles fizeram, ou por nós, ou conosco, em alguma situação. Então, na medida que isso acontece, a gente volta lá em Jesus. Mas por que Jesus disse que a gente teria aflição no mundo? Não poderia ser outro tipo de aflição? Tem que ser a aflição de eu perder o meu grande amor. Eu tenho que passar por essa aflição de viver a frustração, de repente me sentir só. Mas por que Jesus afirmou isso? E aí ele diz: no mundo tereis aflições, mas não vos aflijais, eu venci o mundo. Alguém vai dizer: mas Jesus é Jesus, ele venceu, mas a gente, como é que a gente... Como é que eu vou vencer o mundo sem a presença do meu grande amor do meu lado? Então, a doutrina espírita nos traz a resposta. A doutrina espírita nos mostra que eu não tenho uma só vida. A doutrina espírita afirma, e nós temos prova, de que a vida futura é uma realidade, que a vida prossegue após o cansaço do corpo. Nós podemos dizer até mais: ela não prossegue, ela existe além. É a doutrina espírita que nos traz a certeza de que Jesus matou a morte, no bom sentido, porque depois de Jesus, depois da crucificação, e que ele se apresenta para as mulheres que foram cuidar do corpo na sepultura, então Jesus mostrou ali que a morte não existe. A morte, no sentido do fenômeno do corpo físico que se cansa, que envelhece, ou em outras situações que esse corpo físico passa por uma experiência e a pessoa retorna, a morte é apenas a porta por onde adentramos todos nós, que, cumprida a etapa na terra, passa para outra circunstância. Como é que é isso? Vamos tentar um exemplo simples. Imaginemos alguém que está numa prisão, cumprindo pena. Vamos dizer que a pena dele foi tipo 30 anos.
Ele cumpriu a pena, mas ele não só cumpriu a pena. Por ser amigo, por ser uma pessoa alegre, camarada, solidária, ele foi conquistando simpatia naquela prisão. Ele foi conquistando respeito naquela prisão. Aí ele completa o tempo, 30 anos. O que é que a gente quer? Nós não vamos concordar com fulano ir embora, não. Puxa vida, ele é tão simpático. A gente gosta tanto dele aqui. Ele ajuda tanto a gente. Ele resolve tanta coisa para nós. Não, nós não queremos que ele vá embora, não. Gente, olha o que nós estamos falando. A pessoa cumpriu os seus 30 anos bonitinho, fez tudo de acordo com o que era devido à lei. E aí, quando cumpre o tempo, nós não queremos que a pessoa vá. Nós ficamos revoltados quando ela vai. Isso demonstra o cuidado que nós devemos ter com a nossa fé, com a nossa esperança, com respeito ao semelhante. Então não dá nós queremos que o prisioneiro fique esticando a pena dele só porque nós gostamos dele, só porque ele é bonzinho. Então ele tem que ficar mais. Então virou castigo. E a mesma coisa acontece com os nossos amores que se vão. Às vezes nós não percebemos que a gente queria que aqueles amores ficassem esticando a pena junto conosco. Na verdade, viver não é uma pena. Eu só fiz a comparação para que pudesse ficar claro para nós. Mas se não é uma pena viver, é um compromisso com o passado que nós temos. Porque a doutrina espírita nos explica que existe a vida futura, mas existe também a vida passada. E eu estou passando hoje por experiências que de alguma forma eu plantei no passado. Mas não quer dizer que eu estou vivendo essas experiências como castigo de Deus, porque Deus não castiga. Eu estou passando pelas experiências para ajustar com a vida os compromissos que eu criei. Então, se numa encarnação passada eu tirei a vida de alguém, eu vou ter a chance de oferecer e de dar a vida para esse alguém. Deixa eu explicar. Não quer dizer que toda mãe, que seus filhos foram espíritos que ela tirou a vida no passado, ou o pai. Não é nada disso, gente. Eu dei um exemplo entre muitos que eu poderia dar. Eu dei um simples exemplo. Situações que nos permitem corrigir os equívocos do passado. Então, no passado eu cometi equívocos. Aí eu venho nessa encarnação e tento fazer da melhor forma possível a minha vida agora, consertando, sem revolta, sem reclamação em excesso, sem ficar apontando defeito, criticando. Na medida que eu faço isso, eu preparo. Existe, como nós temos aqui em Bambuí, e eu vim aqui durante muitos anos visitar o sanatório. Durante anos e anos, a gente passava o Natal lá com o Isoldino. A gente vinha num ônibus especial, 40, 50, 60 pessoas, e a gente almoçava domingo de Natal. Geralmente a gente almoçava lá com o Isoldino e com as pessoas ali. Então eu me lembro, por causa do sanatório, eu me lembro de uma história de um espírito que exatamente dores, aflições, reencarnação.
Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, que muitos de nós já ouvimos falar, um grande espírita, que se tornou espírita já quando estava interno num sanatório em São Paulo, no interior de São Paulo, naquela época em que era dificílimo para alguém portador da hanseníase sobreviver sem sentir o peso da dor e da aflição. Era manifestação de preconceito, era manifestação de desrespeito, era um alijamento da sociedade, era separação da família, eram momentos muito difíceis. E Jesus Gonçalves, ele é identificado portador da hanseníase e ele é levado para o sanatório. Até aí, é uma história que se repetiu para muitos que nos vários sanatórios distribuídos pelo Brasil passaram por experiências de aflições e de dores. Mas tinha uma coisa muito importante, muito especial em relação a Jesus Gonçalves. Alguns de vocês que gostem de história universal devem ter notícias ou ter tido notícias de um grande comandante, de um grande guerreiro que destruía cidades, que matava, que afrontava as mulheres e as crianças, que deixava uma marca de dor e de aflição por onde passava. No ano 5 depois de Jesus, no século, eu vi que tinha alguma coisa errada, eu fiquei aqui, no século 5. O nome dele, Alarico. O espírito tinha uma história tão arraigada que ele veio em 2 encarnações com o nome de Alarico. Imagina isso. A primeira encarnação que ele estava aí como grande guerreiro perseguidor, Alarico. Aí ele desencarna e tal, retorna. Seus pais, em homenagem a Alarico, dão a ele o nome de Alarico II. Então ele veio, o mesmo espírito, 2 vezes com o mesmo nome. E aí, eu não sei, como é que está meu tempo, hein? Tem ali? Não, tem tempo, um tiquinho de tempo tem. Então, prega aqui, agora soltou tudo aqui, ó. Você acorde aqui, porque senão você fica sem a sua gravação. Então, Alarico anunciou, aqui meu filho, obrigado, anunciou que iria invadir Roma. E daquela vez a invasão dele não ia ficar pedra sobre pedra, nem nas igrejas. Porque todas as vezes que tinha invasão, as mulheres, as crianças, as pessoas doentes eram levadas correndo para dentro das igrejas. E Alarico avisa, dessa vez não tem jeito, vão levar todo mundo, nós vamos destruir tudo. E a notícia chegou até o que depois se transforma na Igreja Católica, Santo Agostinho. Ele era bispo de Hipona, na Itália. Então, ele tem a notícia de que Alarico vinha com sua tropa e que ia destruir as igrejas. Aí, ele disse, mas não pode, isso nunca aconteceu, isso não é possível. E Alarico nessas alturas já estava acampado nos arredores de Roma para invadir a cidade.
Aí ele disse: eu vou conversar com Alarico. E todo mundo: não vai, ele vai te matar, não vai. Eu vou. E Agostinho vai. E quando ele vai chegando, os soldados começaram a debochar dele, a rir dele, a criticar, batiam lata e jogavam coisas, cuspiam. E ele, passo a passo, silencioso, cheio de fé, cheio de coragem, foi passando por entre aqueles homens desequilibrados, e eles fazendo aquele barulhão, e ele passando, para chegar lá no final, como fosse esse corredor aqui, para chegar lá no final e topar com Alarico, que eu esperava. E Alarico, todo posudo, dando aquelas gargalhadas: o que você veio fazer aqui? E Agostinho, corajoso, o amor e a fé nos dão coragem. Aliás, o amor, a fé e o conhecimento nos dão coragem. Então Agostinho, olhando para ele com aquele olhar manso, doce, suave, brilhante: eu vim aqui pedir a você que não destrua as igrejas, porque lá estão as senhoras, as mulheres, as crianças, os doentes. E Alarico solta aquela risada e ele diz: mas logo você que vem me pedir isso. Mas Deus não permite. Alarico disse: cale-se, o único Deus que existe aqui sou eu. Esse Deus do qual você fala, eu não conheço. Cale-se, amanhã cedo estaremos invadindo a cidade e vamos destruir as igrejas. Agostinho silenciou. Agostinho abaixou a cabeça, agradeceu e voltou por o mesmo caminho. E os soldados jogavam, cuspiam, jogavam vasilhas de água nele, um desrespeito total. Ele chega até a igreja, as pessoas lá estavam ansiosas, e ele disse: vamos orar. Eu não consegui. Vamos nos colocar a noite toda de vigília. Vamos orar. Vamos fazer com que Deus, o nosso Pai, nos proporcione condições de enfrentar com respeito a experiência que nós vamos enfrentar. O dia foi clareando, o dia clareou, e todos trêmulos aguardavam a chegada de Alarico. O som dos animais adentrando as ruas da cidade cada vez se aproximava mais da igreja, e eles se abraçavam. Vai ser agora. Tudo na cidade foi ao chão, mas Alarico não teve coragem de jogar no chão a igreja. Sabe por quê? Ele tinha falado que ia derrubar. Ele era um homem corajoso. E por que ele não tinha feito isso? O amor de Agostinho, o olhar de Agostinho. Ele passou aquela noite relembrando o olhar profundo, doce, sereno, luminoso de Agostinho. Ele tentava mudar de assunto e ele via na sua tela mental o olhar de Agostinho. Ele não conseguiu romper a força do amor. Naquela encarnação, isso foi no início do ano, quando foi lá para o mês de novembro, numa outra batalha, Alarico foi morto. E ele teve
várias oportunidades reencarnatórias, às vezes com fogo selvagem. Por que fogo selvagem? Ele punha fogo nas cidades, então ele precisava sentir na pele do seu próprio corpo o que as suas vítimas sentiam lá atrás. Então ele veio muitas vezes nessas encarnações portando fogo selvagem, e em outras, eu falei muitas vezes, mas para ele deve ter sido a intensidade de muito, umas 3 ou 4 como fogo selvagem, umas 3 ou 4 como ancianiano, alarico, para ir limpando o seu perispírito, que estava marcado da violência, do fogo, do desrespeito. Então, mas em todas essas encarnações, ele de vez em quando ele sentia um par de olhos serenos, mansos, luminosos, humildes, e ele sacudia a cabeça, queria tirar aqueles olhos da sua lembrança, e não conseguia, até que, naquela encarnação, alarico, com o nome de Jesus Gonçalves, ele ainda sente de quando em quando aquele par de olhos, e ele recusava ser espírita. Eu não aceito, eu não quero ser espírita, eu não acredito, até que um problemazinho de saúde, em que um médium recebe alguns medicamentos que ele deveria tomar, e ele vai ver se eu acredito nisso, eu não vou tomar. Aí numa outra situação, o amigo espiritual praticamente se apresenta para ele e diz assim: aqueles medicamentos tais e tais, se você tomar, a sua dor vai acabar. Aí ele falou: agora eu vou virar espírita, porque é verdade, esses nomes eu não tinha passado para ninguém sabia que eu estava com essa receita, então eu vou tomar. A partir dali ele se tornou espírita, e há um dia que ele está em prece, assentado, e ele identifica novamente o par de olhos, só que aquele par de olhos vai como que ganhando um corpo, como que uma energia vai se adensando, forma um rosto, e aqueles olhos encaixados naquele rosto, aquele rosto continua distribuindo energia, e o seu corpo vai se formando. Quem está ali materializado? O nosso querido Agostinho. E ele diz assim: em todos esses séculos eu te acompanhei, eu vibrava gratidão por você ter atendido o meu pedido de não destruir a igreja. A partir dali eu nunca mais me esqueci de você, e eu orava constantemente por você. E os dirigentes espirituais da falange da qual eu faço parte me permitiram ter você como meu grande protegido, como meu grande afilhado, e eu venho como seu amigo espiritual, te acompanhando durante todo este tempo. Só naquele momento, o Espírito Agostinho contou a história, esta história que eu resumi aqui para vocês. O Espírito Agostinho contou essa história para para Jesus Gonçalves, que é o Alarico, né? Essa história foi toda confirmada pelo nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. E a partir daí, Jesus Gonçalves
escreveu uma belíssima história no movimento espírita e no movimento de recuperação dos ancenianos. A partir daí, ele virou um líder no movimento espírita, principalmente junto às colônias onde viviam os ancenianos. E ele, Jesus Gonçalves, retornou ao plano espiritual depois de um tempo, com seu perispírito, já não trazendo marcas de fogo, de incêndio, de violência, de destruição, mas trazendo marcas luminosas de quem conseguiu superar as suas dificuldades, de quem conseguiu evoluir. Eu estou contando essa história exatamente para que nós possamos entender que, primeiro, o fenômeno amor sempre é a alavanca da transformação. A coragem de Santo Agostinho, envolta numa onda de amor, impediu que Alarico e sua tropa alcançassem o objetivo deles. E é interessante que a minha amiga foi fazer numa excursão à Itália, e ela contou uma história, depois que eu, num pequeno grupo, narrava isso que eu narrei para vocês, e ela disse: Joselma, agora eu estou entendendo. Eu falei: o que você está entendendo? Ela disse assim: na nossa excursão à Itália, o guia, que, aliás, era uma jovem, uma guia que estava nos levando, nos mostrando tudo, ela disse assim: esta igreja é a igreja que Alarico ia destruir, e até hoje ninguém sabe por quê ele não destruiu essa igreja. Aí ela me disse: agora eu entendi. Ah, Joselma, se eu soubesse, eu teria entrado naquela igreja com muito mais entusiasmo e respeito. Eu falei: veja, a história não sabe por quê, ninguém entendeu por quê, mas a doutrina espírita, a reencarnação, o nosso querido Chico trouxeram para nós o porquê Alarico não invadiu aquela igreja, não destruiu aquela igreja. Gente, ninguém resiste ao amor, por mais violenta seja a pessoa, por mais dificuldades de ódio ela traga na sua intimidade, ninguém resiste a um gesto de amor, a um olhar doce e sereno como o de Agostinho, um sorriso que possa tocar os corações daqueles que não sabem nem o que é sorrir, um momento em que nós nos deixamos levar pelo nosso esforço, pela nossa renúncia, e damos presença a alguém. Ninguém resiste ao amor. É isso que cabe a cada um de nós fazer. Embora os fenômenos, embora todas as oportunidades que temos, os espíritos que estão nos honrando com a presença nesta noite, através do nosso querido médium, certamente eles trazem a oportunidade do consolo, eles trazem a oportunidade do esclarecimento, mas não basta sairmos daqui, aqueles que receberem: opa, recebi a mensagem, valeu. Não basta. É preciso que, tendo constatado que a verdade existe, tendo constatado que a vida prossegue além do fenômeno morte, que a vida futura é algo real, que nos foi trazida pela doutrina espírita no esclarecimento, embora não seja de propriedade a informação do movimento espírita, porque a vida futura é uma lei universal, mas é a doutrina espírita que nos acena com a vida futura e nos consola e nos esclarece. Então, não basta recebermos a mensagem,
Não basta nós sermos testemunhos aqui, que alguém recebeu a mensagem, ficou feliz, etc, etc e tal. O que basta, o que é importante, é que o esforço da equipe que sai de sua cidade para ser instrumento de consolo para alguns aqui, o que importa é que o esforço dessa equipe não fique só para nós no fenômeno psicografia, mas que fique na nossa transformação, na nossa modificação para melhor, de eu poder amanhã olhar para o dia de hoje, olhar para trás e dizer assim: hoje eu estou melhor do que ontem. A partir de hoje eu me proponho a crescer. A partir de hoje eu me proponho a fazer o bem. A partir de hoje, ainda que eu não tenha os olhos suaves, doces, luminosos de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, mas de Francisco de Assis também, a partir de hoje eu vou olhar com a maior suavidade possível para as pessoas. Eu vou olhar sorrindo com os olhos. Eu vou dizer para elas que eu as respeito, que eu as amo, mesmo que elas tenham feito uma coisa qualquer comigo, mas que eu as respeito. Eu vou dizer para elas, com o meu olhar, que vale a pena viver, que a vida é uma manifestação constante de amor de Deus por todos nós. É esta a nossa pequena mensagem. Desejamos que todos nós, não pensa que quem fala está isento que todos nós possamos ter a oportunidade de crescer com a mensagem abençoada dos Espíritos, com a mensagem de amor de Deus e de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Cadê? Para quem que eu entrego? Para você? Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida